Lentes que filtram a cor azul são benéficas? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Antes de dormir é prejudicial ao sono, mas é o momento que eu normalmente tenho para fazer alguma leitura. Minha pergunta é sobre e-readers, né? Aqueles livros eletrônicos tipo Kindle, né? Eles também são prejudiciais ao sono? Já que a maior propaganda sobre eles é a não emissão da luz azul. E o modo leitura disponível nos celulares ou aplicativos que prometem filtrar a luz azul, eles funcionam? Afinal, o que a ciência tem a dizer sobre isso? Temos também o e-mail de Matheus Vieira, de Campinas, São Paulo. E diz o seguinte: descobri o Naruhodo durante a pandemia como uma ótima ferramenta para aprender. Desde então, escuto o podcast de vocês no carro, em literalmente todos os meus trajetos para o trabalho ou em viagens, mesmo no 1.8 vezes. Ah, você acelera então. Temos episódios sobre isso. Adoro o assunto sobre as pseudociências e, infelizmente, como ele está difundida na nossa sociedade. Acho o trabalho que vocês fazem essencial e admiro muito, ainda mais que eu sei como não é fácil estudar e fazer cada um dos episódios. Estudar e pesquisar dezenas de artigos na literatura sobre cada assunto. Eu tiro o meu chapéu, né? Então eu tiro o chapéu aqui para o Altair, que é incansável nessa busca por conhecimento. Mas vamos lá para a minha pergunta, diz o Matheus. Filtros de luz azul realmente funcionam na prática? Eu sou oftalmologista e vejo que esse assunto é muito divulgado pela indústria óptica para proteger os olhos contra os potenciais malefícios que a luz azul proveniente das telas de celulares e computadores. Diversos colegas prescrevem filtros e divulgam nas redes sociais, assim como a própria Academia Americana de Oftalmologia não recomenda o uso por falta de evidências científicas, além de ter visto vários artigos que afirmam o mesmo. Porém, outros estudos recomendam o uso. Afinal, filtro de luz azul realmente ajuda quem usa telas, além do benefício de evitar a insônia? O que diz a ciência e não a indústria sobre isso?
Temos também o e-mail do Felipe Ronque Brígido, que é consultor de sistema em Balneário Rincão, em Santa Catarina. Um abraço para Santa Catarina. E ele diz assim: em uma consulta recente com o oftalmologista, o mesmo me receitou a compra de um óculos com filtro de luz azul, além de um par de colírios. Segundo ele, isto ajudaria a diminuir a irritação que tem em meus olhos por ficar muito tempo em frente ao computador. Pois bem, recém em mãos, fui pesquisar pelo referido óculos na internet. Foi quando me deparei com uma oferta de um óculos de um tal doutor do YouTube brasileiro. Neste momento, um alerta me veio à mente e decidi fazer uma breve pesquisa na internet sobre o assunto. Ah, que bom se todo mundo fizesse essas pesquisas, não tem? Encontrei várias recomendações de que o tal óculos mexia com o ciclo circadiano e promovia melhor descanso durante a noite, por diminuir a exposição ao espectro de luz azul durante o dia. São válidas todas essas atribuições? Esse óculos pode realmente me proporcionar algum benefício, visto que não preciso de correção de grau? Temos também o e-mail do Eduardo Fonseca Monteiro, que trabalha com saneamento básico. E ele diz o seguinte: enquanto minha esposa estava escolhendo as novas lentes para os óculos, começamos a pesquisar sobre lentes com filtro de luz azul. Achamos muita propaganda e algumas matérias informando que o filtro de luz azul no celular faz mais mal do que bem. A pergunta é: a luz azul realmente faz mal? No que ela nos prejudica? Os filtros para óculos funcionam? Temos e-mail também da Juliana Sintra, que é servidora pública e fala de Ibirataia, no sul da Bahia. Ela gostaria de começar falando que o Naruhodô é um dos meus podcasts preferidos e foi uma das melhores indicações que recebi de um amigo. E a pergunta é a seguinte: filtros de luz azul realmente funcionam para proteger nossos olhos do contato com as telas eletrônicas? Já fui em um oftalmologista que garantiu que sim, porém perguntando à última médica com quem me consultei, ela disse que não valia a pena o investimento, porque as pesquisas sobre o assunto ainda não eram conclusivas. Fica aí a minha pergunta, pois esses filtros são muito caros para pagarmos por eles na dúvida. Agradeço por vocês fazerem o Naruhodô e por serem uma companhia interessante no dia a dia. Altair, a sua empolgação na explicação dos temas é contagiante. Temos também a pergunta do Vinícius Lippel, que mora no Rio do Sul, Santa Catarina e é estudante de ciência da computação. E ele diz o seguinte: já ouvi em diversos lugares que a luz azul é prejudicial para o nosso sono e que, portanto, antes de dormir devemos ligar apenas luzes mais amareladas e deixarmos as telas de nossos dispositivos com o filtro de luz azul. Essa afirmação me deixa muito intrigado, pois parece não ter uma base evolutiva muito boa, já que a luz refletida pela Lua, bastante azulada, foi a principal iluminação noturna de nossos antepassados por milhões de anos. Será que a intensidade não teria muito mais influência que a cor, já que a luz amarelada é geralmente menos intensa? Pergunta também do Luan Galvão, essa de 2018. Ele diz o seguinte: trabalho o dia todo de frente para o computador e sei que isso é prejudicial à visão e sistemas que regulam o sono, por exemplo. Já havia lido que a chamada luz azul é a principal responsável por esses desregulamentos. Piscamos menos, nosso foco piora, nossos olhos cansam, os neurotransmissores responsáveis por nos avisar que estamos com sono são inibidos e mais outras maravilhas. Queria que os senhores nos explicassem como esses mecanismos funcionam e se aqueles óculos podem de fato nos ajudar com esses perigos. Temos também o e-mail do Ricardo Wolff. Vocês já devem ter ouvido falar das lentes de óculos que protegem da luz azul emitida pelos aparelhos eletrônicos como celular, notebook e laptop. Quando eu escuto isso, eu logo penso que é uma conversa de vendedor, que inventaram essa luz azul, inventaram que essa luz prejudica nossos olhos e dizem que óculos deles protegem dessa luz. Vocês sabem se isso é um golpe de publicidade ou a tal luz azul existe em escala prejudicial mesmo? Se existir, os óculos realmente protegem dela? Ou filtram apenas uma parcela que não faz diferença? E, finalmente, a pergunta do Felipe Rosello, que mora no interior de Pernambuco, na cidade de Palmares. E diz o seguinte: algum tempo atrás um artigo me fez pirar. Sou coordenador de TI em uma instituição pública e passo muito tempo na frente do computador ou do smartphone. O artigo falava sobre a luz azul emitida por esses dispositivos e falava que ela prejudica bastante a visão e também pode ser ligada à depressão. Com isso, troquei todas as minhas lâmpadas fluorescentes de casa por lâmpadas LEDs com coloração amarela. Meus dispositivos são todos configurados com luz amarela e sinto a diferença se tratando ao cansaço visual.
consigo trabalhar por muito mais tempo na frente do computador. E então surgiu essa dúvida: realmente a luz azul é tão prejudicial? Altair, muitas perguntas sobre a luz azul, sobre se o filtro da luz azul funciona ou não. Afinal, o que a ciência já pode afirmar e o que ela ainda não consegue afirmar sobre esse assunto, Altair? Então, Ken, você nem esperava que tivesse tantas perguntas, né? Não mesmo. Olha, não lembrava que tinha tantas perguntas sobre esse tema. E você é uma pessoa que usa óculos há muito tempo, né? Acho que a maior parte do tempo da sua vida você usa óculos. Desde criança. Essa informação nunca bateu em você, assim, na sua bolha? Eu já devo ter visto, sim, alguma notícia a respeito, não dei muita atenção. E agora me lembro que a gente foi pipocado por essas perguntas no Naruhodô, né, nos e-mails que a gente recebe de nossos ouvintes. Né, mas eu nunca, de fato, me aprofundei sobre o tema. E você, como usuário há muito tempo de óculos, assim, você sente vista cansada? Hoje eu acho que você passa menos tempo no computador do que no passado. Na época da agência você passava muito mais tempo. Sim. Você chegou a sofrer com isso, de ficar muito tempo na frente do computador, ter vista cansada, ter uma visão turva, alguma coisa? Não chegou a turvar a visão, mas sim, eu tinha cansaço. E ainda tenho cansaço quando eu fico olhando para o celular demais, sabe assim? Quando eu fico muito tempo no celular. Né? Eu uso bastante o Kindle para leituras, uso mais Kindle do que livros em papel. E confesso que o Kindle me cansa muito menos do que ler o mesmo livro no aplicativo do Kindle no celular, sabe? Ou no aplicativo do Kindle no computador. Né? Não sei se isso tem a ver com a luz azul ou se tem a ver com o fato da tecnologia, né, de papel eletrônico, vamos dizer assim, ou tinta eletrônica que o Kindle desenvolveu. Então, e disso você lembra com certeza que a gente já tem vários episódios sobre sono, especificamente, né? Vários. Sem dúvida. Inclusive sobre a tela azul e o sono, né? Então. Alguns exemplos, né? O episódio 138 sobre bruxismo, o episódio 156 sobre paralisia do sono, o episódio 188 se a gente conta carneirinho. Por que a gente conta carneirinho para dormir? Que é um episódio sobre insônia. Tem o episódio 256, que é porque roncamos, que tem a ver com a apneia do sono. Né? Tem o episódio 318, que a gente fala de cronotipo, né? Porque algumas pessoas acordam de mau humor. O episódio 153, se sonambulismo tem cura. O episódio 234, que é o mais relacionado com esse, que é se assistir TV no escuro ou muito perto da TV causa miopia. Esse episódio 234 é o mais relacionado com esse especificamente. Então, por que é um desapontando estudos? Porque essa coisa da luz azul, os primeiros estudos surgiram nos anos 2010. O mais antigo assim é 2010. Mas o tema acabou pegando mais em 2018. Em 2018 saiu um artigo que relacionava a exposição à luz azul com morte celular. Aí vale a pena explicar. Esse artigo ele foi publicado numa boa revista. Ele tinha um objetivo diferente desse objetivo de telas, uso de telas. Não era para isso. Tá? Por isso que é um desapontando estudos. Esse artigo não tem nada demais, mas é um artigo que furou a bolha, chegou na grande mídia, e aí muita gente utiliza esse artigo como um argumento para dizer que você ser exposto à luz azul por muito tempo, isso lesiona a sua retina, né? Lesiona as células do olho, e aí você tem comprometimento da visão a médio e longo prazo. O artigo está na descrição. É interessante entender como esse artigo foi feito. E aí você vê que a divulgação dele foi completamente errada, assim, bizonha, nada a ver. Ora, não é? Pois é. A ideia desse episódio lembra muito o episódio 141, que faz tempo que a gente gravou, que diz o seguinte: se cheirar o pum do parceiro faz bem à saúde. Então o episódio aparentemente não tem nada a ver, né? Mas é exatamente a mesma premissa desse. É um artigo, foi publicado por um pesquisador sério, que acabou furando a bolha, e as pessoas usaram para outra coisa, e gerou um meme e se perdeu. Tá? Esse artigo de 2018 é a mesma coisa. Né? Foi publicado um artigo mostrando que a luz azul ela tem um potencial para lesionar e matar células, e aí isso furou a bolha, o objetivo não tinha nada a ver com telas e nada disso, só que aí criou o meme, e a coisa espalhou, e enfim. Tá? Esse artigo de 2018... Ele fez um estudo com células, né? Então uma placa de Petri com células, em que eles expunham uma quantidade de luz azul bem grande. A luz azul ela tem uma frequência de onda mais alta, e nesse sentido ela gera mais calor. É uma onda que tem uma intensidade, né, maior.
Mesmo apesar da velocidade da luz ser a mesma para qualquer espectro de cor, a luz azul tem uma frequência maior. E aí a hipótese desses pesquisadores na época era que uma luz azul com uma certa intensidade, se a gente joga num certo pool de células, a gente ia degenerar e acabar com as propriedades, matar as células. E aí, quando isso furou a bolha e o meme saiu, as pessoas diziam, então é por causa desse estudo, que foi publicado numa boa revista e tal, a luz azul lesiona as células da retina. Só que quando você vai ler o artigo, eles não usaram células nem de olho. Eles usaram células cancerosas de colo de útero. Porque o objetivo era fazer um tratamento para câncer. Tem nada a ver com o olho. Nada a ver com o olho? Nada. Assim, a ideia era fazer, para certos tipos de lesão epitelial ali do colo do útero, você fazer tipo um device que joga uma luz. E essa luz pode lesionar o tecido canceroso, alguma coisa do tipo, né? Legal, é uma tentativa, um artigo super sério. A questão é, da onde que saiu de célula de colo de útero para olho? Sei lá, sabe? X, né? Mas aí pegou isso. E aí esse artigo gerou um certo frisson nos Estados Unidos. Aí uma galera já estava interessada nisso mesmo, né? De publicizar, de fazer produto para vender, para ganhar dinheiro, já sabe como é. Aí o meme espalhou e a fonte perdeu e já era. Só que desde 2000 começou em 2011, né? Esse artigo de 2018 que deu um boost, né, nessa indústria de lentes azuis e tal, tá? Mas estamos deixando na descrição várias revisões sistemáticas. Tem várias revisões que foram feitas sobre o impacto da luz azul no sono, né, na qualidade da visão, quando você fica muito tempo no computador, esse tipo de coisa, né? E aí uma coisa interessante dessas revisões, todas essas revisões sistemáticas, revisões de narrativa, coisas do tipo, a qualidade delas é baixa. Porque os artigos que elas coletam têm uma qualidade baixa também. E esses artigos têm, assim, a culpa não é dos artigos individualmente, né? É que quando você vai ler os artigos que fazem parte dessas revisões detidamente, você nota que a população-alvo desses artigos não é a mesma população-alvo dos consumidores dos óculos com filtros azuis. Eu vou pegar um exemplo. Tem um artigo bem feito, né, que eles queriam ver a exposição de estudantes de medicina que já estavam no internato, ou seja, já trabalhavam no hospital, né? Eles queriam saber se a exposição desses estudantes a telas de celular que tem luz azul, se essa exposição afetava a qualidade do sono deles. Tudo bem, só que a população-alvo eram estudantes de medicina na época do internato, que quem é médico e passa pelo internato sabe que é horrível. É uma fase terrível da sua vida, você trabalha muito, enfim. E tudo bem. A questão é você comparar um estudante de medicina no 5º, 6º ano com você que é funcionário de escritório. Não tem nada a ver a população-alvo de um com o outro. Tanto é que esse artigo ele é bem feito. Eles pegaram coisa de quase 300 estudantes. 97% deles ficava no celular antes de dormir. Então imagina, você está no quarto escuro, você coloca o celular, então você vai ter um contraste muito grande entre a luz do celular e o fundo, porque está escuro, né? Certo. Como o contraste é maior, isso gera uma disrupção do seu sono. Não tem nem a ver com a luz azul, tem a ver com o contraste. 97% dessa amostra usava o celular ali, ficava antes de dormir. E a média de horas de sono deles era em torno de 6 horas. Então eles já dormiam um pouco menos, eles eram mais cansados, a grande maioria deles ficava no celular, e aí eles tinham problemas de sono. E aí a conclusão do artigo é assim, o problema não é o celular, o problema é a rotina deles. A questão não é a luz azul, a questão é você não usar o celular antes de dormir. É isso, não tem a ver com a luz azul. Esse é um dos exemplos. Tem um outro artigo que é um estudo grande feito com estudantes, jovens, né? Também não é a população-alvo das pessoas que compram esse celular, esses óculos com filtros e coisas do tipo. Então tem uma coisa importante da evidência, né, que a gente constrói. Não existem ainda estudos sistemáticos de larga escala semelhante à população-alvo dos consumidores desses óculos, ou devices, ou filtros de celular para cor azul. Então assim, a luz azul, ela atrapalha a qualidade do sono? Não. O que atrapalha é você ficar com o celular na cara antes de dormir. Isso que atrapalha, tá? Independente da luz. Uhum. Aí, o que a gente tem de alguma evidência um pouco mais próxima? A gente tem que essa síndrome ainda não tem uma etiologia bem feita, mas é um nome popular na área de oftalmologia, que é chamado CVS, Computer Vision Syndrome. Tá? É a síndrome do uso do computador.
Então, como você mesmo descreveu, Kim, quando você passa muito tempo no computador, isso é bem frequente, a pessoa que fica muito tempo no computador começa a ter o olho seco, começa a ter desconforto, né, fadiga no olho e tal, por ficar no computador. Isso independe do filtro. Tem mais a ver com o contraste. Se você tem um fundo muito escuro e a luz muito clara do celular, esse contraste pode dar uma certa fadiga. E tem um certo comportamento que as pessoas têm que monitorar. Eu não sei se você percebe isso, Kim. Quando você fica muito tempo na tela, você repara que você pisca? Você pisca mais ou menos quando você está olhando para uma tela. Olha, eu acho, Thaí, que na minha experiência, primeiro a gente pisca menos. Porque fica prestando atenção demais na tela, esquece de piscar, aí o olho resseca e aí a gente começa a piscar mais do que o normal. Pelo menos acho que é isso a minha experiência. A sua intuição faz sentido. Então essa síndrome do uso do computador é meio que isso, né? Só que tem pessoas que mesmo apesar de perceber que precisa piscar, não pisca. E aí vai ficando com o olho seco, vai ficando cansado, enfim. E, de novo, não tem a ver com a luz azul, tem a ver com treino comportamental. Então, ó, sei lá, cada 2 horas você sai do computador, vai tomar uma água, pisca um pouco, né? Dependendo, pode usar um colírio, algo do tipo, para se adaptar a isso. Não é necessariamente uma doença, né? É uma adaptação comportamental. Sim, sim. Tanto é que um artigo mostra que pessoas que desenvolveram, entre aspas, essa síndrome, né, de ter o olho seco, cansado, em comparação com pessoas que não têm essa síndrome, eles não têm necessariamente uma diferença na escala de fadiga ocular, né? O problema é o tempo de exposição. Então, quanto mais tempo você fica no computador, mais cansado você vai ficar, tá? Isso não tem a ver com a luz azul necessariamente, tá bom? Então, a gente vai desconstruindo aos pouquinhos para mostrar que no final a questão é comportamental, né? Tipo, você sabe que você não pode ficar com o celular na cara, no quarto escuro, antes de dormir, porque isso vai atrapalhar o seu sono mesmo. E aí tem um outro dado interessante. A gente tem, em alguns celulares, acho que da Apple é nativo, mas a gente tem aplicativos de computador e celular que, a partir de um certo horário da noite, ele diminui a luminosidade da tela e tira os azuis, a tela fica mais amarelada. De fato, por diminuir o contraste, isso melhora um pouco, é mais confortável, né? Só que aí tem um problema, porque assim, imagina, sei lá, passou 6 horas da tarde, a sua tela fica mais amarelada, automaticamente. Então é mais confortável para você ficar ali mais tempo no computador. Aí o que acontece? Você fica mais tempo. Então você vai ficar mais cansado. Não por causa da tela, porque você aguenta ficar mais tempo. Entende? Sim, sim. Então, claro. Tá ruim, né? Tá ruim. Sabe? Então, tá ruim. Você tem que fazer a pausa. Esses filtros de cor, né? Esses filtros amarelados, assim, eles ajudam? Eles ajudam diminuindo o contraste, mas eles atrapalham porque eles mantêm você mais tempo na tela. Que é o que tá atrapalhando. Entendeu? Porque, tipo, puxa atenção, você dispersa, você não concentra no sono, você não tem inércia do sono, né? Então atrapalha muito, tá? Então, assim, é aquela coisa que no curto prazo parece estar ajudando, mas no longo prazo gera um condicionamento que faz você ficar mais tempo na tela, mais cansado e dorme pior, entende? Então, perfeito. Faz todo sentido. Então, o negócio é comportamental. Inclusive, uma evidência interessante, né? A luz azul, especificamente, ela tem um benefício. O espectro, o comprimento de onda, a frequência da luz azul, ela vai mais ou menos de 450 a 490 nanômetros, né, o comprimento dessa onda. A luz azul, ela é importante, ela existe na natureza, enfim, né? E como uma das nossas ouvintes comentou, ela tem uma importância evolutiva. Naquele experimento de 2018 que eu comentei, de que eles mataram células usando a luz azul e não era nem célula de olho e tal, quando você vai ver as células do olho, sobretudo da retina, algumas células da retina têm uma certa proteção contra luz azul, para não deixar lesar a célula, né? Eles têm 2 substâncias que protegem essas células contra a luz azul excessiva. E qual que é a importância da luz azul, né? Nas células do fundo da retina, uma certa quantidade de luz azul é importante para ativar uma substância que é a melanopsina. A melanopsina ela vai gerar a melatonina, que é um indutor do sono. No meio do dia, por exemplo, você tem uma maior quantidade de luz azul, porque o dia é mais claro, né? Então a frequência de onda é maior, então entra mais luz azul no seu olho, né? Conforme o sol vai se pondo, o pôr do sol é mais avermelhado, né? Como o sol do pôr do sol, as luzes são mais avermelhadas, porque o sol está no limite do horizonte, a frequência de onda vai ficando menor. Então as cores são mais vermelhas. Então vai entrando uma frequência maior de vermelhos no seu olho, e aí o cérebro começa a pensar, opa, tá ficando escuro. E aí você tem uma ativação do ciclo do sono, da melatonina e por aí vai. Então no nosso passado evolutivo,
a luz azul é um sinal da vigília. É um sinal de que o dia está claro, vamos fazer coisas. Né? Quando a frequência de onda começa a ir mais para o vermelho, existe uma indução do sono. Tá? Então a ideia é que quando você, no nosso mundo moderno, você tem luz fluorescente, incandescente e tal, então você mantém a luz por mais tempo. Então isso dá uma bugada no cérebro. Então você pode ficar o dia inteiro na luz. Né? Então esse sistema não fica muito bem alinhado. Então, fazendo a relação aqui com a minha fase recente aqui de paternidade, faz sentido, então, todas as orientações que pediatras e cuidadores dão de fato, escurecer o ambiente onde está o bebê, assim, porque luz vai, de fato, de alguma forma afetar o ciclo do sono. Isso. Então, dentro da barriga, né, é o contrário. Então, dentro da barriga, porque é escuro, né? Assim, não, entra muito pouca luz, não passa luz. Então, E o bebê tá de olho fechado, né? Não, às vezes ele abre o olho. Às vezes ele abre o olho. É? Mas Tá. assim, dentro da barriga, você não usa a referência ocular para nada, né? Você não usa. Então, você usa muito referência de movimento. E aí isso tem a ver com o Naruhodo 297, que é se balançar de um lado para o outro ajuda a dormir melhor. Então, por que o bebê, o recém-nascido, quando nasce, ele dorme mais durante o dia e à noite o sono é mais picotado? Porque quando ele está dentro da barriga, é tudo escuro. Só que a mãe está mais ativa durante o dia. Então é como se ele estivesse no berço balançando. E aí... Então ele tá ali na naninha, né? Porque a mãe tá andando. Entendi. Então, de fato, desde a gestação se criou, vai se criando esse ciclo de dormir mais durante o dia, que é quando a mãe está mais ativa. Então, e aí no episódio 297 a gente fala de um fenômeno que chama Neural Entrainment. O Neural Entrainment é isso, quando você está deitado na rede balançando, tem uma certa frequência e essa frequência alinha, né? Alinha as frequências de onda do seu cérebro, aí você dá uma relaxada. É exatamente esse o efeito do recém-nascido, do feto. Só que quando você nasce, é o contrário. Quando você nasce, você não tem mais um negócio do movimento, né? Sim. E aí ainda está em aberto na literatura. Então se eu fizer uma, sei lá, uma rede para recém-nascidos durante a noite, deixar ele balançando, será que ele dorme melhor? Hipóteses. Né? Ainda não tem trabalhos falando disso. Mas estou cantando uma pedra. Quem quiser fazer um doutorado legal. Sim, né? sim. Eu tô resistindo, inclusive, a um produto que já lançaram, porque o capitalismo é cruel. Claro. Né? Que é uma cadeira elétrica que balança sozinha. Pois é, dá pra fazer isso com os devices caseiros, tá? É bem mais fácil. Dá. Você bota lá um cabo e uns fiozinhos, dá pra fazer a mesma coisa. Isso. Tá? Mas aí significa, então, só para fechar essa questão do bebê, é aos poucos que ela vai, que o bebê vai transicionando de fase. Invertendo essa... Porque é comportamental, não é inato. Né? É comportamental, assim. O Neural Entrainment, sim. Tipo, você tem uma frequência de onda externa, vai alinhando você internamente, aí tudo bem. A luz azul, ela tem esse mesmo... Na literatura, eles chamam de Photo Entrainment. Né? Então, quando você tem mais luz azul, você está mais em vigília. Quando você tem menos luz azul, você entra num outro ciclo, né? Que é um ciclo mais de descanso, mais luz vermelha. Tá? Então, porque, de novo, a gente é um organismo que emerge na interação com o ambiente. Então a gente sempre recebe informação do ambiente e isso nos modifica. A gente é um filtro. Basicamente a gente é um filtro de informação do ambiente para criar sentido a partir daí e sobreviver. Para quem tem criança recém-nascido, percebe que é só isso. A criança parece que não tem nada, é só um filtro que vai pegando e vai reagindo. Né? Depois o euzinho nasce ali dentro. Tá? É bem interessante. Finalmente você está percebendo isso, agora você está tendo empatia por isso. Mas é legal mesmo. Então, assim, para começar a fechar, né, a gente não tem uma evidência específica de que esses filtros de luz azul de fato melhoram a qualidade do sono. Tá? É muito mais uma coisa comportamental, é muito mais ligado à higiene do sono. Então, assim, não importa se o seu celular tem ou não luz azul, filtros. Se você ficar ligado com ele à noite, antes de dormir, vai atrapalhar seu sono por conta da sua atenção. Você não vai estar focado em dormir, vai estar focado em ficar distraído. E aí vai alongar. Daí uma recomendação é diminuir o contraste, né? Não deixar a luz tão forte. Tem um efeito de curto prazo bom, mas de longo prazo ruim. Porque se você diminui o contraste ou usa filtros,
né, no celular, você vai aguentar ficar mais tempo no celular. Logo você vai dormir menos. E aí vai atrapalhar todo o ritmo. A ideia é não ficar no celular, tá? Então, recomenda-se que você, 2 horas antes do horário que você vai dormir, você já para de olhar no celular, assim. Eu sei que é difícil para uma grande quantidade de pessoas. Eu entendo, de verdade. Eu sou exemplo, é difícil, tá? Mas com um pouco de treino você consegue. Assim, tudo bem, não pode não ser 2 horas, mas vou fazer meia hora. Aí depois vai aumentando 10 minutos por semana. E aí você vai colher os benefícios disso rapidamente. E vai acostumar, tá? Vai acostumar. É uma questão de treino. Você treinou, você aprendeu a levar o celular para a cama, isso é um treino. Você pode desaprender também, né? E regular. Isso é importante. E aí tem uma outra coisa que eu queria aproveitar e trazer nesse episódio. Aqui no Brasil ainda não é muito forte. Mas tem um meme fora do Brasil, mais nos Estados Unidos e Europa, que eles falam, o povo, é muito engraçado, né? Porque as pessoas acreditam numa certa coisa. Quando você traz uma informação de que aquilo que ela acredita não é verdade, ela reage. E ela reage descontando em outra coisa. Uhum. Então, tem um meme tapado, que assim, a pessoa fala, então se essa luz azul não funciona, tal, pra que as pessoas usam óculos de sol, né? Uhum. Porque é óculos também, sabe? É uma coisa bem infantil isso, né? Mas óculos de sol não, são extremamente recomendáveis. Use óculos de sol. Você usa quando você sai na rua, assim? Uso, menos do que eu deveria, mas uso sim. Como eu tenho muito grau, né, um grau muito específico, né, de miopia, estigmatismo, só agora encontrei um óculos de sol realmente prático para mim, sabe? Que é aquele par de lentes escuras que você coloca sobre o seu óculos normal, né? Então eu não preciso ficar carregando 2 óculos, né, para isso. Então agora mais recentemente eu até tenho usado com mais regularidade. Então o óculos de sol de fato eles filtram, né, a luz ultravioleta, e essa luz ultravioleta do sol, do dia, assim, realmente lesiona, né? Isso é bem documentado. Pode gerar, se você olha diretamente para o sol principalmente, pode queimar a retina, né? Pode gerar uma degeneração da retina e até casos de câncer. Tá? Então é importante mesmo, sobretudo praia, locais muito iluminados, né? Cidades muito iluminadas, é importante ter um óculos de sol de qualidade. E aí como é que eu sei que um óculos de sol tem qualidade? Não quer dizer que quanto mais escuro o óculos, mais preto a lente, mais ele protege. Isso não tem a ver. Tá? Você tem que verificar se o óculos tem pelo menos um selo que é 100% de filtro UVA, UVB. Né? Isso tem órgãos regulatórios que controlam isso. Tá? E você tem, se você olhar nas informações técnicas, que hoje as pessoas usam óculos por coisas fashion, né, por moda. E eles não olham as letras miúdas. É importante ir lá na loja de óculos e perguntar qual que é a especificação da lente. Né? Ela tem uma capacidade de absorção de mais de 400 nanômetros. Tem que perguntar isso pro vendedor, eu acho que ele nem sabe. Tá? Vai ler as letras miúdas. Né? Porque às vezes você compra um óculos bonito que não filtra nada. Então por que tá usando o raio do óculos? Né? Compra um óculos bonito que filtra, pelo menos. Tá? Então a absorção do óculos tem que ser acima de 400 nanômetros, pelo menos. Né? E sobre esses óculos de luz azul, você tem vários tipos também. Né? Em geral, o óculos, não sei se você já usou né? Os óculos de luz azul, quando você coloca ele, o fundo vai ficando mais amarelado. Né? Quando você pega um óculos que o fundo é mais amarelado, ele de fato exclui uma parte do azul, mas não tudo. Ele exclui uns 40%, 50% de azuis. Tá? O óculos de verdade que exclui todo o azul é uma lente vermelha, que quando você coloca, tipo, você vê praticamente tudo vermelho. Então fica ruim, assim, não é muito prático. Tá? Então os óculos que reduzem a luz azul, eles não excluem 100%. Porque senão fica difícil de ver, principalmente à noite. Não é verdade. No final do dia, assim, não é muito bom. Tá? Então, assim, em relação a óculos de sol, para ir pra praia, essas coisas, se ele tem o filtro de azul ou não, quer dizer que a imagem vai ficar mais amarelada ou mais escura. Mas tudo bem. Se ele filtrar acima de 400 nanômetros, tá ótimo. E use mesmo, porque ainda mais na nossa época de aquecimento global, a gente vai ter dias mais quentes, vai ser ainda mais necessário. E, inclusive, tem trabalhos mostrando o impacto, né, do aumento da incidência de problemas oculares, porque os dias vão ficar mais quentes, com mais sol, mais secos, e aí pode aumentar a incidência de várias doenças. Tá? Daí o uso de óculos de sol é uma coisa que vale a pena investir um dinheiro. Assim. E tente usar um óculos de sol que não seja muito pequeno, porque a luz do sol ela entra por todos os lados.
o ideal é usar um óculos que cubra o olho para pegar do lado, né, em cima. Pegue pelo menos uma parte da visão periférica. Isso, tal, exatamente. Né? Porque quando começa a dar problema, começa na visão periférica, e aí você não repara, tá? Você só vai reparar quando tiver uma massa grande do seu campo visual alterado, né? Então, assim, a moda eu não me importo, mas é importante ser um óculos grande bastante e tal, e de boa qualidade da lente. Então, e fica a dica, se tiver alguém que ouve a gente e trabalha nessas coisas de óculos, treine os funcionários para saber, tipo, o que é comprimento de onda, né, as qualidades, para saber informar também o cliente. Tá? Isso é muito importante. Uma última coisa que as pessoas falam, assim, bastante, pelo menos na pesquisa eu encontrei, tudo bem, então, esse óculos de luz azul para o afegão médio não vai fazer muita diferença, né? A questão é uma questão mais comportamental, mas será que tem alguma vantagem? Tem algum benefício, né? Porque como a luz azul, ela é esse photo entrainment, ela é relacionada com a vigília, né? A gente tem uma aplicação útil clínica, ou pelo menos para performance da luz azul, né? Que é esporte. A gente já falou em outros episódios que esporte não é saúde, esporte é resultado, né? Então, para atletas de alto nível, o uso de banhos de luz é importante, né? E aí, muita sorte, eu tenho um grande amigo, né? O professor hoje, parabéns, aliás, acabou de entrar, né? O professor da Unesp, Rio Claro, né? O professor João Paulo Rosa, trabalhamos juntos há alguns anos. Ele tem, inclusive, trabalho sobre isso. Publicou artigos sobre o efeito desses banhos de luz, né, para a performance atlética de esportistas de alto rendimento, sobretudo para lidar com jet lag. Então imagina, por exemplo, que você vai competir, a gente está na época das Olimpíadas, você vai competir na Olimpíada, você treina 4 anos para um esporte que vai levar 1 minuto, o esporte. Sim. Você tem que estar no máximo, não é verdade? Verdade. Você tem que estar ali no pico da sua atividade. Então, se você viaja para um país que o jet lag é umas 3, 4 horas, você acha que isso não vai afetar? Pode afetar seu tempo de reação para alguma coisa, né? Ainda mais se for um esporte que exige isso, né? Então, qualquer décimo que você ganhar já é negócio, tá? E aí existe a indicação de banhos de luz, né, sobretudo com luz azul, para esportistas. E aí queria apresentar a vocês o trabalho e a pesquisa do João Paulo. Então, vamos ouvir o João Paulo Rosa, que é professor do Departamento de Educação Física do Instituto de Biociências da Unesp Campus Rio Claro. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista e mestrado em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e doutorado em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais. Desenvolveu trabalho junto ao Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Paralímpico Brasileiro no monitoramento de aspectos psicobiológicos dos atletas durante o treinamento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. É membro pesquisador da Academia Paralímpica Brasileira e coordenador do GPESP, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Exercício Físico, Saúde e Performance da Unesp de Rio Claro. Vamos ouvir então o João Paulo? Então vamos lá, vou explicar um pouquinho da minha experiência com a terapia de luz, né, ou banho de luz. Basicamente são dispositivos, né, nós temos dispositivos portáteis, fixos, que de uma forma geral vão emitir uma quantidade de lumens, né, uma intensidade de luz que, ao ser captada pelo indivíduo, dependendo da hora que essa exposição à luz for realizada, pode atrasar ou adiantar o seu ritmo biológico, né, o seu relógio biológico. Também, né, é conhecido como fototerapia, mas basicamente as experiências que eu tenho com relação à aplicação dessa técnica são no esporte. Vou falar para você rapidamente aqui 2 experiências que eu tive. A primeira foi em 2016, num trabalho realizado com o Comitê Olímpico do Brasil, no qual algumas provas de algumas modalidades, por conta dos direitos de imagem da NBC americana, para passar no horário nobre nos Estados Unidos, eles acabam rearranjando os horários destas modalidades, dessas provas. Na época, para quem for lembrar aí, para vocês terem ideia, as provas de natação começavam por volta das 10 horas da noite, o vôlei de praia era bem tarde da noite, e
nós publicamos na Chronobiology International um artigo chamando atenção para isso, né? Que do ponto de vista de performance dos atletas, isso poderia comprometer, porque o horário dessas provas, o horário do início dessas provas, biologicamente é o horário de você estar indo dormir, ou, né, no caso dos atletas aí, muitos estariam até dormindo por volta de 10 horas da noite, 11 horas da noite, e não competindo, né, nesses horários. Então, o que foi feito? Né? Nós utilizamos uns óculos portáteis, né, que emitem luz num espectro azul-verde, e essa estratégia foi realizada para atrasar o sono dos atletas, ou seja, para que eles sentissem sono mais tarde da noite, porque eles iriam competir nesses horários que eu falei anteriormente. Então nós fizemos um período de adaptação, né, com esses atletas, uma semana antes deles entrarem na Vila Olímpica, na época dos Jogos, né, do Rio de Janeiro, e todo o treinamento, toda a parte de alimentação, enfim, tudo foi ajustado para que às 10, 11, meia-noite eles ainda estivessem alertas, né? E a terapia de luz ela foi muito eficaz nesse sentido. Uma outra experiência que eu tive foi com relação a lutadores de MMA. Na época da pandemia, o UFC ele fez uma Ilha da Luta, né, em Abu Dhabi, no qual ele recebia os lutadores num ambiente bem controlado para continuar com as competições. Na época, o lutador Rodrigo Nascimento, Zé Colmeia, peso pesado do UFC, a gente fez um trabalho com ele com relação a ajuste, né, de tempo, ajuste do seu relógio biológico, para que ele também pudesse expressar a sua melhor performance física e cognitiva num horário, né, em que ele deveria estar dormindo. Lá, para o UFC passar no horário nobre nos Estados Unidos, para você ter ideia, o Rodrigo lutou, se eu não me engano, às 5 da manhã do horário local, lá em Abu Dhabi. Então a gente precisava fazer esses ajustes e, nesse caso, a gente ainda tinha mais um agravante que era o jet lag, né? Ele viajou de Las Vegas para Abu Dhabi, são 11 horas de diferença. Na teoria ele deveria ter 11 dias, né? Que é mais ou menos aí um dia para cada fuso atravessado quando você tem que fazer uma adaptação, só que ele não ia ter esses 11 dias, então nós utilizamos também a terapia de luz, exposição de luz em horários específicos, por tempo específico, para modular o relógio biológico dele, para minimizar esse impacto, tanto dele competir às 5 da manhã, que é um horário, né? 5 da manhã, a luta. Ele tinha que se preparar e acordar por volta das 2 da manhã, né? 3 da manhã para aquecer, enfim. Então é um horário totalmente inespecífico aí para que você expresse performance. Mas é o que acontece aí em muitos eventos esportivos, né? A fim de colocar esse evento num horário nobre dentro da grade de programação, né, da emissora que detém os direitos, eles alteram completamente, né, os horários ali, o calendário, né, do esporte, e os atletas têm que dar um jeito de se adaptar. Esse mesmo trabalho foi feito também com o Clayton, outro atleta que na época foi de lutar no Bahrein, também nos Emirados, né? No Oriente Médio, mais especificamente. Também a gente fez esse trabalho para, no caso dele, era mais para, nem tanto por conta do horário da luta, mas sim por conta do jet lag. Mas espero ter repassado aqui um pouquinho da minha experiência com a utilização desses dispositivos. Um abraço e sempre que precisar, só chamar, estou à disposição. Tá aí a participação do professor João Paulo, Altair. Algum comentário? Você imaginou um atleta de UFC todo bombadão lá usando um óculos de luz antes da competição? Não fazia ideia disso. Não fazia ideia. Mas faz diferença, né? Você consegue se adaptar muito bem ao jet lag
e aí performar. De novo, pense nisso, né? Anos de preparação, meses, no caso de lutas, para uma coisa um evento que demora pouco tempo. E às vezes 5 da manhã, 4 da manhã. Então essa coisa da aclimatação para performance é muito importante, né? E daí a importância desse tipo de pesquisa e o trabalho do João Paulo nessa área. Entre outros pesquisadores, aliás, o Brasil é referência mundial nessa área, né? Então é uma das coisas que as pessoas em geral não sabem, mas pelo menos nessa parte de esporte, desempenho, de alto rendimento, a gente tem profissionais e pesquisadores muito bons, e o João Paulo, tenho muita honra em dizer que tenho como uma referência de pesquisador e amigo, né? Vale muito a pena. Então, puderem acompanhar os artigos, ver os artigos na descrição, e também torcer pelos atletas, né? A gente está na época da Olimpíada, quiser torcer pelos atletas, né? Então, eu sempre levo em conta, por exemplo, o atletismo, que é um cara que treina 4 anos para uma corrida de 10 segundos. Pensar os 100 metros rasos, né? Tipo, pois é. Imagina a quantidade de esforço, né? Então, para esse tipo de atividade, assim, bem especializada, esses tipos de device, essas coisas, para o tempo de reação, podem ajudar. Mas isso não quer dizer que a gente é a mesma população-alvo desses esportistas. A gente é outra pegada, né? Para a gente, se a gente melhorar a nossa higiene de sono, dormir melhor, como eu já falei em vários outros episódios, não usar o despertador para a hora de acordar, usar o despertador para a hora de dormir, né? Tentar dormir todo dia no mesmo horário, reduzir as telas e evitá-las. Com certeza a nossa qualidade de vida vai melhorar, sem dúvida nenhuma, sem precisar de nenhuma receita mágica, milagrosa ou coisa do tipo. É comportamento, né? E espero que os nossos muitos ouvintes tenham ficado satisfeitos com a questão e o Ken tenha resolvido suas curiosidades agora, que é detentor de um aglomerado de células que está crescendo rapidamente, né? E aí precisa ser organizado cronotipicamente. E acompanhar esse aglomerado de células durante as Olimpíadas é ainda mais legal, viu, Thaí? Pois é, pelo menos o fuso horário não desfavorece tanto dessa vez, né? É isso daí. Tá certo então, Thaí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.